Meus irmãos, eu quero convidá-los, depois dessas apresentações iniciais, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, no capítulo de número 6, e versículos 11 a 24. Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 24. Eu quero meditar hoje com os irmãos sobre o tema Gideão, um homem de Deus em tempos de crise. Esse é o tema da nossa mensagem na noite de hoje. Gideão, um homem de Deus em tempos de crise, tendo como base Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Amém? Até aqui vamos agradecer a Deus e vamos lhe pedir que abençoe a nossa vida, que fale conosco, que nos exorte, que nos corrija, que nos anime, né, que nos abençoe e que nos instrua, especialmente aí por meio da sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar, queremos exaltar, queremos dignificar o seu nome, que é sobre todo e qualquer nome, nome que está acima de todos os nomes, no céu, na terra, debaixo da terra, em quaisquer outros contextos que eventualmente possamos imaginar. Pai, nós queremos te engrandecer nesta hora. Já acabamos de oferecer a Ti os nossos louvores, aprendemos mais sobre o Senhor na escola dominical, tivemos já momentos de comunhão e ainda continuamos a ter com o nosso irmão e também contigo, mas nesse momento, Pai, especialmente neste momento, queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale conosco, queremos que a Sua palavra toque em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossa mente, em nosso intelecto, e que sejamos impactados, tocados, abençoados, transformados, instruídos a partir de tudo aquilo que nós
ouviremos nesse momento. Que o Senhor abençoe a nossa vida e que o seu Espírito doce, poderoso, santo, esteja atuando em nossas vidas e também através delas. Obrigado por todas as coisas. Fale, por favor, mais uma vez, te pedimos, te suplicamos, fale ao nosso coração, fale ao nosso ser neste momento. É o que nós pedimos ao Senhor, sempre agradecidos, no nome santo, bendito e eterno do seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, podem se assentar. Como eu disse para vocês, o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão na noite de hoje, será Gideão, um homem de Deus em tempos de crise. Gideão, um homem de Deus em tempos de crise. Mas antes de nós aprendermos uma série de lições sobre a maneira como Gideão enfrentou um momento particularmente crítico na sua época, momento este que nós já mencionaremos em seguida, eu creio que seja importante fazermos sempre aquela introdução, aquela nota introdutória, para que nós sejamos ambientados num contexto histórico, e por que não dizer no contexto espiritual, em que Gideão vivia, em que outros juízes ou os israelitas do contexto da mensagem, agora do texto que nós acabamos de ler, viviam. E para isso, meus irmãos, é importante começarmos dizendo que o livro de Juízes, ele abrange um período longo da história de Israel, que dura mais ou menos 300 anos. Outros estudiosos dirão 330, 350, talvez até próximo de 400 anos. Mas de forma bem genérica, vamos colocar aqui mais ou menos 300 anos. Isto é, desde 1375 até 1075 antes de Cristo. E durante esse período, Israel, nós sabemos, ficou sem um líder nacional, como Josué, que fora o líder anterior de Israel, por exemplo, e ficou sem esse líder nacional durante cerca de 300 anos. E nesse ínterim, o povo de Deus na antiga aliança, ele experimentou um dos momentos mais calamitosos, mais terríveis, mais absurdos e abjetos da sua história, especialmente em termos espirituais. Durante essa época de mais ou menos 300 anos, Israel sofreu algumas guerras civis, experimentou várias investidas, várias incursões, vários ataques promovidos por povos inimigos e antigos, como por exemplo os mesopotâmicos, os moabitas, os filisteus, os cananeus, os midianitas e os amonitas, entre outros povos. E também experimentou uma série de livramentos por parte de diversos líderes, tais como Otniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Gideão, uma mulher anônima, Jefté e, por fim, Sansão, no caso de Sansão, diante dos filisteus. E esse período trágico da história israelita, ele foi caracterizado por um frequente ciclo, um repetido ciclo de apostasia, fracasso militar, clamor a Deus, o levantamento de um libertador este levantado por Deus, um tempo de bonança, depois apostasia de novo, e mais uma vez esse ciclo vicioso contínuo. E a razão para esses vários ciclos, meus irmãos, de apostasia, é dada 2 vezes no livro, na verdade 4 vezes, mas em 2 delas isso é mais específico, mais claro. É dito, por exemplo, em Juízes, no capítulo 17, versículo 6, e no capítulo 21, e versículo 25, que naqueles dias, durante todo esse período de 300 anos, naqueles dias não havia rei em Israel. E por isso, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E além disso, Juízes no capítulo 18, versículo 1, e no capítulo 19, também no versículo 1, farão questão de lembrar que naqueles dias não havia rei em Israel. Então, diante desses dados, nós, por exemplo, compreendemos que os objetivos pelos quais o livro de Juízes foi escrito são basicamente 2 propósitos, 2 objetivos, 2 razões centrais. A primeira delas era preservar um registro, claro, escrito, do caráter de Israel, da maneira como Israel vivia e se portava durante o tempo
em que este não teve um líder nacional, porque até então o último líder nacional que eles tiveram fora Josué. E como nós mencionamos, Juízes abrange esse período de mais ou menos 300 anos. Então, eles estão durante 300 anos sem ter um líder nacional temente a Deus como fora Josué no livro que antecede o livro de Juízes. Este é o cenário. Mas o segundo motivo pelo qual Juízes é escrito é enfatizar a necessidade de um rei teocrático, ou seja, a necessidade de um rei que liderasse o povo de acordo com a vontade de Deus. E vontade de Deus esta expressa nas Escrituras, não é isso? Particularmente, claro, nesse caso, aquilo que havia de Escrituras até o momento, a Torá e mais alguma coisa, o Pentateuco e mais alguma coisa. Sendo assim, esses diversos ciclos de apostasia, fracasso militar, clamor a Deus por um libertador, o levantamento de um libertador, o tempo de bonança, apostasia de novo e assim por diante, nesse contexto todo, esses diversos ciclos, eles buscam chamar a atenção dos leitores do livro de Juízes para uma verdade bíblica importante, a verdade deuteronômica importante, que dizia o seguinte, que o abandono da fé no Senhor traria sérias consequências na vida do povo. E isso nós descobrimos, por exemplo, em Deuteronômio 28, versículos 15 a 68, quase toda a parte, essa segunda metade do livro de Deuteronômio. Em resumo, este em geral é o cenário da passagem bíblica que nós acabamos de ler. Um cenário de apostasia, de fracasso militar, de clamor a Deus, de levantamento de um libertador, de bonança, de caos espiritual, de caos emocional, de caos político, de caos econômico, né? Um cenário dos mais trágicos e dos mais catastróficos que poderíamos eventualmente imaginar. É nesse cenário que Deus levanta um homem chamado Gideão para libertar Israel das mãos de um grupo de inimigos chamados de midianitas. E esse é o contexto geral da nossa mensagem na noite de hoje. Mas aí, a partir dessas informações, nós vamos então ver algumas coisas que acontecem quando nós experimentamos tempos de crise, ou na verdade, situações que Gideão experimentou, mesmo sendo um homem de Deus, situações adversas e críticas que ele experimenta ao longo da sua vida, mas nós não temos condições de meditar sobre cada aspecto da vida dele, então nós vamos meditar apenas sobre essa passagem, alguns ensinamentos presentes na Bíblia a partir dessa passagem que lemos. E diante disso, meus irmãos, eu aprendo em primeiro lugar que às vezes os tempos de crise que nós experimentamos, eles vêm como resultado do pecado. Às vezes, os tempos de crise, eles vêm como resultado, como consequência do pecado. Observemos o que diz Juízes, capítulo 6 e versículo 1. É um trecho que nós não lemos, começamos a ler a partir do versículo 11, mas só para ambientarmos aqui melhor ainda esse contexto todo, convém que leiamos aqui Juízes 6:1, que diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e em razão disso, durante 7 anos, ele, isto é, o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas. Porque Israel pecou mais uma vez, o texto começa dizendo, não era a primeira vez, são pecados recorrentes, contínuos e sucessivos, repetidos. Deus os entrega mais uma vez nas mãos dos seus inimigos, e os entrega, como nós muito bem percebemos, durante um período de 7 anos. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que às vezes nós somos tentados a atribuir a origem das nossas crises pessoais, dos nossos problemas, como eu já disse em outras circunstâncias, nós já falamos isso algumas vezes, às vezes nós somos tentados a atribuir a origem das nossas crises pessoais ao diabo. E pensamos muitas vezes, e passamos também, por que não dizer, a demonizar a origem de tudo aquilo que acontece de ruim à nossa volta. Achamos que o nosso carro quebrou, por exemplo, por causa do diabo. Pensamos, que o nosso casamento está em crise por causa dos demônios. Acreditamos que estamos doentes por causa de um espírito de enfermidade.
ou ainda imaginamos que perdemos o emprego por causa de uma ação demoníaca, mas a verdade é que muitas vezes nós não queremos enxergar o fato de que nós mesmos somos os causadores, ou os principais causadores, os verdadeiros responsáveis por muitas das nossas crises. Veja só uma coisa, Juízes no capítulo 6, versículo 1, que nós acabamos de ler, esclarece a origem da crise enfrentada por Gideão. Veja mais uma vez o que diz o texto bíblico: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por causa disso, durante 7 anos, ele, o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas. Você sabe por que os israelitas entraram em crise? Porque eles desobedeceram os preceitos da lei encontrados, por exemplo, como eu mencionei agora há pouco, em Deuteronômio, no capítulo 28, desde o versículo 15 até o versículo 68. Mas como nós não temos condições, é claro, de lermos todo esse trecho, eu quero destacar 2 versículos, Deuteronômio 28, versículos 15 e 25, que dizem o seguinte: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, que é o que aconteceu com os israelitas da época de Gideão e dos juízes, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Quais maldições, quais coisas ruins, quais problemas, ou o que tem a ver com o tema da nossa mensagem, quais momentos críticos sobrevirão? E o versículo 25 responde, Deuteronômio 28, 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Eu aprendo, portanto, meus irmãos, com esse texto de Juízes, capítulo 6, versículo 1, entre outras coisas, que eu não devo terceirizar a responsabilidade pelos meus atos. Não adianta nada culparmos o clima, o diabo, o governo, o patrão ou a sociedade e não admitirmos a nossa própria responsabilidade e a nossa própria culpa quanto a muitos dos males e crises que frequentemente, vez por outra, nos acometem. Além disso, eu aprendo também com esse texto que os nossos pecados têm consequências. Então, na noite de hoje, que Deus nos dê graça para admitirmos os nossos próprios pecados, para nos arrependermos dos mesmos e também para nos voltarmos para o Senhor, para que sejamos, portanto, efetivamente abençoados por Ele, pela sua graça, pela sua força e pela sua grandiosa misericórdia. Isso nos leva a um segundo elemento, a uma segunda lição, e eu também aprendo, e tem tudo a ver com o contexto que nós lemos, que em tempos de crise, as coisas nem sempre saem, nem sempre acontecem do jeitinho que nós desejamos, da forma que nós esperamos. Por isso que o momento se chama momento de crise, é justamente por esse nome. Então, lembrando-os, em tempos de crise, as coisas nem sempre acontecem do jeito que esperamos. Observe o que diz o versículo 11, agora sim entrando no texto em si, Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. E agora tem uma informação curiosa, típica dos momentos de crise. Olha o que diz. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Por causa dos midianitas, em vez de malhar o trigo na área mais apropriada para isso, que era a eira, onde trigos e grãos, de forma geral, eram ali malhados, ou esmagados, Gideão, ele estava malhando ou triturando o trigo no lagar, que era o espaço mais protegido e mais apropriado para prensar as uvas, e não para você malhar ou moer o trigo, por exemplo. Eu aprendo com isso que em épocas de crise, como era a época de Gideão, e guardadas as devidas proporções, é a época em que você e eu vivemos, eu aprendo que em épocas de crise, nós temos que nos virar do jeito que dá. É aquela velha história, é o que tem para hoje. É a forma que nós temos para nos virar hoje. Se você, por exemplo, ficou desempregado diante desse contexto pandêmico e as contas continuam a chegar, e elas continuam efetivamente a chegar,
Arrume, por exemplo, um carrinho de cachorro-quente, como eu disse em outro contexto, e, por exemplo, vá vender hot dog na frente das escolas, ou compre umas caixas de balas, de bombons, de doces, e vá vendê-las, por exemplo, num farol. Não há nenhum demérito em fazer essas coisas. São funções tão dignas quanto quaisquer outras funções. O que você não pode fazer é sentar e ficar se lamentando e dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, como faz aquela hiena do desenho animado, que os mais antigos lembrarão, né? De Lip Hard. Então, diante da crise, meus irmãos, há pessoas que choram, que se vitimizam e que ficam paralisadas pelo medo. Mas diante da mesma crise, há pessoas que com o auxílio da graça de Deus, confiam na provisão divina, arregaçam as suas mangas e partem para a luta. Desde o surgimento da Covid-19, nós sabemos muito bem disso. Muitas empresas quebraram, muitas pessoas perderam os seus empregos, outras tantas tiveram seus salários reduzidos, diminuídos, só para não perderem ali o emprego. Muitos casamentos ficaram abalados, entraram em colapso, e o número de divórcios, por exemplo, ele acabou crescendo de uma forma geral. Muitas famílias passaram por dificuldades e muitas pessoas, infelizmente, o mais triste, perderam as suas vidas. Mas se você, pela graça de Deus, ainda está vivo, então, meu irmão, não entregue os pontos, não desista da vida, não abandone o jogo, confie em Deus, na sua palavra e na sua provisão, arregace as mangas e bola para frente. Em tempos de crise, as coisas nem sempre acontecem do jeito que esperamos, mas Deus é poderoso para nos dar sabedoria e nos dar forças para prosseguirmos na vida, para darmos prosseguimento na nossa caminhada, na nossa jornada. Pode ser ali que o lagar não seja o local mais apropriado que existisse ali à época, né? Para Gideão ali malhar o trigo, de fato era eira. Mas ele pensou consigo, se eu fizer isso ali na eira, que é um campo mais aberto, né? Os midianitas, eles verão, e certamente eu serei uma presa mais fácil para eles, eu e todo o povo de Israel. Então ele se vira com aquilo que ele tem no momento específico. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para nos virarmos com as estratégias, com os estratagemas, com as características, com as saídas que Deus assim nos der, com o discernimento que Ele nos der, mas não entreguemos os pontos. Por mais difícil que esteja a nossa vida, aprendamos a confiar em Deus, na sua palavra, na sua providência, no seu agir. Ele é poderoso para abençoar a minha e a sua vida e também poderoso para guiá-la a um bom termo. Ele é poderoso para fazer isso. Creiamos nisso, confiemos nisso, em Deus e sobretudo na sua palavra e na sua gloriosa provisão. Mas em terceiro lugar, também descubro, lendo esse texto, que em tempos de crise, contar com a presença de Deus faz toda a diferença. Em tempos de crise, contar com a presença de Deus faz toda a diferença. Juízes capítulo 6, versículo 12 me ensina isso. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Um negócio horrível, ali num contexto de 7 anos, como diria o outro, comendo o pão, né, que o diabo amassou, ou que os midianitas amassaram nesse caso, né, uma situação difícil, e aí aquilo que Gideão, talvez inesperadamente, né, nem pensasse em ouvir, Deus envia um anjo especial para dizer-lhe: Deus está com você. Mas como? 7 anos nas mãos dos inimigos, não consigo nem malhar o trigo no lugar adequado, está tudo dando errado na minha vida. Ô Gideão, Deus está com você. Às vezes pensamos que Deus está conosco apenas quando tudo vai bem, apenas quando estamos empregados, temos saúde, o casamento vai bem, as coisas na igreja, no ministério espiritual, né, eclesiástico vão bem, todas as coisas vão bem, mas é importante sabermos que muitas vezes experimentarmos momentos de crise não significa que Deus se ausentou de nós. Ele está presente em nossas vidas, embora nós, míopes que somos, muitas vezes não vejamos o seu agir em nossas vidas. Mas aí o problema é conosco, o problema não é com ele. Gideão, meus irmãos, ele não tinha
sossego, porque estava experimentando as sucessivas investidas dos midianitas. Gideão, ele também não tinha a liberdade, por exemplo, de malhar o trigo, como nós mencionamos, na eira, e então teve que malhá-lo escondido no lagar, para proteger ali os cereais, os grãos dos seus inimigos. Gideão, ele não tinha o clã mais importante, porque ele, Gideão, pertencia, como ele mesmo diz, e vamos ler isso já daqui a pouco, ele pertencia ao clã menos importante de Manassés, a tribo menos importante, segundo a percepção dele, de Manassés. Mas apesar de não ter muita coisa, Gideão podia contar com a presença do Senhor. O Senhor está com você, disse o anjo do Senhor a Gideão. Em tempos de crise, a coisa mais importante que não pode faltar na vida de alguém é a doce, gloriosa e soberana presença do Senhor. Por isso, meu irmão, em tempos de crise, assim como em quaisquer outras circunstâncias, é claro, devemos nos certificar de que estamos desfrutando da presença de Deus, através, por exemplo, de uma vida de oração, através da santificação, através do estudo diligente das Escrituras, através da comunhão com outros irmãos, através de uma vida de adoração a Deus e assim por diante. Em tempos de crise, busque a presença de Deus e se refugie em Deus, porque, como muito bem declarou o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, no momento da crise. No momento da crise, apesar de não podermos contar com tantas outras pessoas ou instituições, podemos estar certos, e as Escrituras nos asseguram que podemos e devemos contar com a presença graciosa e poderosa do nosso Deus. Portanto, se você estiver experimentando, meu irmão, um momento de crise, e de certa forma nós, devido a esses 2 anos aproximadamente de Covid, todos estamos de algum ou outro modo, Deus nos exorta, Ele nos instrui, Ele nos orienta na sua palavra a confiarmos nele. Confiemos em Deus. Ele é poderoso para nos guiar. Ele é poderoso para nos tirar de todo o caos e situação catastrófica em que nos encontremos ou nos encontramos e nos apoiar nele mesmo, na sua palavra, nas suas promessas, nos seus valores e nas suas coisas. Confiemos em Deus, ousemos confiar em Deus. Em quarto lugar, também aprendo nesse texto que em tempos de crise somos tentados a pensar, e esse ponto é muito importante, somos tentados a pensar que Deus nos abandonou, quando na verdade muitas vezes fomos nós quem o abandonamos. Em quarto lugar, em tempos de crise, somos tentados a pensar que Deus nos abandonou, quando, na verdade, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, fomos nós, homens, que o abandonamos. Veja o que diz o versículo 13, que é bem interessante. Juízes 6, 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais, os nossos antepassados nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão aqui é bem ousado, né? Ele diz, Senhor, sabe por que está dando tudo errado na minha vida? Na nossa vida, dos israelitas, porque eu estou tendo que malhar aqui o trigo no lagar, num lugar inapropriado, e não ali na eira. Sabe por quê? Porque o Senhor virou as costas para nós. Que história é essa? Nós lemos já no início aqui do texto alguns versículos que parece-nos que a história não é bem assim. Mas o Senhor virou as costas para nós, diz Gideão. Me permita entrar aqui num exemplo bem conhecido, e eu creio que bem oportuno para nossa fala nesse momento. No dia 13 de setembro de 2001, 2 dias apenas após o atentado ali contra as torres gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos, a filha de Billy Graham, Anne Graham Lotz, ela concedeu uma entrevista a uma mulher chamada Jane Clayson em um programa chamado Early Show nos Estados Unidos. E quando a entrevistadora, ela perguntou à filha de Billy Graham,
como Deus permitiu que algo tão terrível acontecesse no dia 11 de setembro de 2001. Onde Deus estava, como Ele permitiu. A filha de Billy Graham, ela respondeu de forma muito sábia o seguinte: eu acredito que Deus esteja profundamente triste, tão triste quanto nós pelo que aconteceu. Mas, durante os anos, nós temos pedido que Ele, Deus, saísse das nossas escolas, do nosso governo e da nossa vida. Sendo o cavalheiro que é, Deus gentilmente nos deixou. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco e nas nossas coisas? E aí, a filha de Billy Graham vai dar vários exemplos de programas que ocorrem nas escolas, no governo, questões relacionadas ao sexismo, à homossexualidade, várias outras questões ali presentes ali no campo da educação e tantos outros. E ela vai dizer: nós falamos para Deus com toda a nossa postura na sociedade americana, nós falamos: Deus, nós não queremos saber do Senhor. Então, o que a filha de Billy Graham disse, meus irmãos, em outras palavras, foi o seguinte: não foi Deus quem nos deixou, não foi Deus quem nos abandonou, fomos nós que o deixamos. Não foi Deus que nos abandonou, fomos nós que o abandonamos e viramos as nossas costas para Ele. E algo semelhante, me permitam aqui comparar, claro, apenas fazendo um breve comparativo, usando esse episódio de 11 de setembro de 2001, com o texto que nós estamos lendo. Algo semelhante ocorreu na época dos juízes, e mais precisamente agora, como estamos lendo na época de Gideão. O povo de Israel havia abandonado a Deus, e como consequência do seu pecado, Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Sendo assim, não foi Deus quem abandonou os israelitas, mas foram os israelitas que haviam abandonado a Deus. Meus irmãos, às vezes somos tentados a pensar que Deus nos abandonou, quando na verdade aconteceu o contrário. Fomos nós quem o abandonamos. A nossa geração, por exemplo, ela tem abraçado cada vez mais uma filosofia de vida chamada secularismo. E o que é, afinal de contas, o secularismo? O secularismo é aquele sistema de crença, é uma atitude, um comportamento, um estilo de vida que, por exemplo, nega ou ignora a existência de Deus, coloca Deus de escanteio. Grande parte, e vocês certamente perceberam já isso muito bem, grande parte da cultura contemporânea, ela pressiona as pessoas por meio das mídias sociais, as redes sociais, a televisão, através da arte e assim por diante. Grande parte da cultura contemporânea pressiona as pessoas a viverem de forma a marginalizar a Deus e a torná-lo insignificante, ou menos importante, por exemplo, no que diz respeito à vida cotidiana. Sempre Deus ele acaba sendo colocado de forma escanteada, de lado. Não é levado a sério. Todas as pessoas têm voz e vez, nenhuma pessoa admite ser machucada, maltratada, mas se sentem na total liberdade de criticar a Deus e de falar das coisas dele, e é o próprio Deus, é claro, quem lhes dá essa liberdade, né? Mas quando, na verdade, acima de tudo, acabam simplesmente vivendo como se Deus não existisse. É o chamado secularismo. Secularismo. Viva de modo a pensar apenas nas coisas do aqui e agora. Não pense nessas coisas sobrenaturais, essas coisas espirituais, mais frutos de crendice do que de realidade, dizem essas pessoas, argumentam essas pessoas. Então o nosso mundo tem se tornado cada vez mais secularizado. Tem cada vez mais deixado Deus de lado. Deus ele tem se tornado uma pessoa ou figura menos importante, ou nada importante, ou insignificante na nossa sociedade. E esse lamentável estado de coisas me faz pensar naquela importantíssima, relevantíssima, muito atual exortação de Lamentações, no capítulo 3, versículos 39 e 40, que era outro cenário de crise.
Porque o livro de Lamentações de Jeremias, ele, por exemplo, lamenta o fato de Judá ter sido levada cativa para o exílio babilônico. Então é outro cenário de crise. E olha o que eu aprendo com Jeremias sobre como me portar num cenário de crise. Tem tudo a ver com o texto de Juízes, tem tudo a ver, entendo eu, com o contexto pandêmico, por exemplo, em que nós vivemos. Mais uma vez, me permitam aqui citar Lamentações, capítulo 3, versículos 39 e 40, que dizem: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. É tempo, meus irmãos, não de abandonarmos a Deus, mas de nos voltarmos para Ele. Como bem disse Tiago, no capítulo 4, versículo 8, parte A: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Falamos que Deus nos abandonou, às vezes na nossa cultura, durante a Covid-19, durante outras tragédias e crises da nossa vida, mas nos esquecemos que aquilo que ocorreu é exatamente o inverso. Fomos nós que viramos as costas para Deus. Fomos nós que não nos preocupamos mais em buscá-lo, em ler a sua palavra, em nos santificarmos, em buscarmos os seus dons, em vivermos as Escrituras. Fomos nós que, ao agirmos assim, viramos-lhe as nossas costas e ainda temos muitas vezes a ousadia e a cara de pau, a desfaçatez de dizer que foi o Senhor que nos abandonou. Sabe por que Deus entregou Israel na época de Gideão durante 7 anos nas mãos dos midianitas? Porque Israel virou as costas para Deus e não obedeceu mais a sua palavra. Os nossos pecados têm consequências. Os pecados, ou o pecado em termos genéricos, gerais, tem consequências. Em quinto lugar, eu também descubro que Deus, em tempos de crise, Deus pode escolher pessoas e situações improváveis para realizar a sua obra. Outro elemento importante: em tempos de crise, Deus pode escolher quer pessoas, ou situações, ou circunstâncias, ou eventos, enfim, improváveis para realizar a sua obra. Vejamos o que diz nos versículos 14 a 16. Juízes 6, versículos 14 a 16. Diz o texto: o Senhor se voltou para ele, ou seja, para Gideão, e disse: com a força que você tem, e ele, naquele momento, não se via com força nenhuma, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ô Gideão, vá lá, porque eu estou enviando você. Vai dar certo. E aí o texto continua, versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? E ele começa a colocar desculpas. Primeira: meu clã é o menos importante de Manassés. Oh Deus, eu não sou de uma tribo importante como Judá, de onde virá o Messias. Eu sou de uma tribinha chumbrega ali, bem mequetrefe, bem simples. O senhor não errou de endereço, não? Se eu for escolher alguém da tribo de Manassés, tem tribos mais importantes, tem pessoas mais importantes, talvez mais habilidosas, mais capacitadas, mais usáveis ou utilizáveis nas suas mãos. E ele dá outra desculpa: e eu sou o menor da minha família. Talvez se referindo ao fato ali, o senhor poderia ter escolhido o primogênito, o senhor vai escolher o caçula, ou aquele que talvez tenha menos posses, o mais pobre. Ele está dizendo: o senhor, o seu anjo erraram de endereço, tem outras pessoas para chamar do que eu. E a resposta de Deus no versículo 16 é interessante: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Eu não estou preocupado com a sua perícia, Gideão, com a sua técnica, porque você é bom, porque você é culto, porque você tem uma ótima oratória, porque você leu lá o livro Sun Tzu sobre a arte da guerra, obviamente sem querer ser anacrônico, mas, brincadeiras à parte, mas eu não estou preocupado com a sua perícia. Você vai ser vitorioso, você vencerá os inimigos de Israel, porque eu, Deus, te levanto e eu sou com a sua vida. Meus irmãos, a escolha que Deus fez de Gideão para libertar os israelitas das mãos dos midianitas, de um contexto de 7 anos de jugo,
me faz recordar aquelas belas e maravilhosas palavras que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 29. Não tem como não se lembrar delas, quando Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, como um Gideão, para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ele diz para Gideão: Gideão, eu sei que você não é o tal, eu sei que eu teria muitas outras, talvez, alternativas ou possibilidades para escolher, mas eu escolhi você, eu sou com você, eu adestrarei as suas mãos, eu lhe darei capacidade, eu abençoarei a sua vida, então vá. Meus irmãos, Deus frequentemente, essa é uma das características, eu diria que gloriosas, admiráveis e espantosas de Deus. Deus frequentemente escolhe o absurdo, o improvável, o incomum, o inesperado, o insólito e o inusitado para realizar a sua obra. Deus escolheu um casal de idosos, Abraão e Sara, para serem os ancestrais do povo de Israel. Deus, ele abriu as águas do Mar Vermelho para que o seu povo pudesse atravessá-lo a pé e a seco. Deus, ele extraiu água da rocha a fim de matar a sede do seu povo Israel. Deus guiou o seu povo com uma coluna de nuvem de dia e com uma coluna de fogo à noite. Deus abriu a boca da jumenta para que esta repreendesse ao profeta Balaão. Deus, ele conservou as roupas dos israelitas durante toda a sua jornada pelo deserto, a ponto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, dizer: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu do teu pé o teu sapato. Deus, ele destruiu soberanamente as muralhas de Jericó, usando para isso o toque de trombetas e o grito do povo. E agora Deus usa Gideão, alguém que pertencia, segundo ele mesmo, ao clã menos importante ali de Manassés, e alguém que era o menor da sua família. Em momentos de crise, assim como em qualquer outro momento, é claro, Deus pode usar pessoas e situações incomuns para abençoar a vida do seu povo. Deus não está limitado a usar apenas as pessoas mais hábeis, as pessoas mais técnicas, as melhores em tese, pessoas. Ele usa quem, quando, onde, como e se quiser. Ele é soberano para usar todas as pessoas ou coisas, de modo que estas convirjam para o cumprimento dos seus desígnios sábios, poderosos e gloriosos e eternos. Ele faz o que quer, e ele vai usar o improvável do Gideão para ser um instrumento poderoso nas suas mãos. Por isso, se prepare, porque Deus pode usar quem Ele quiser, incluindo a minha vida, mas também a sua vida, porque nenhum de nós é melhor ou maior do que o outro. Aquele Deus todo-poderoso e soberano, esse Deus todo-poderoso e soberano, Ele é maior do que todos nós, Ele é o Criador de todas as coisas, e é Ele quem pode nos usar para a sua obra e para o seu louvor e glória. Amém. Em sexto lugar, eu também descubro nesse texto que em tempos de crise, as dúvidas e incertezas podem assaltar o nosso coração. Em tempos de crise, as dúvidas e as incertezas, elas podem tomar de assalto o nosso coração. Veja o que diz Juízes 6,17. E Gideão prosseguiu, depois de tudo aquilo que a gente leu até agora e mencionou, né? E Gideão prosseguiu: se de fato eu posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Eu acho esse texto muito interessante. Percebam algumas coisas aqui, só fazendo uma breve retrospectiva. Em Juízes 6,12, textos estes todos que nós lemos, só para fixarmos bem aqui na nossa memória, em Juízes 6,12, Deus enviou o seu anjo, o anjo do Senhor, para falar com Gideão que o Senhor estava com ele. Certo? Juízes 6,12. Eu estou com você, diz o Senhor por meio do anjo do Senhor, que era um anjo especial que Deus ali enviara.
Depois, em Juízes, no capítulo 6, versículo 14, o Senhor disse que estava comissionando Gideão para libertar Israel das mãos dos midianitas. Mais adiante, em Juízes 6,16, Deus disse novamente que estaria com Gideão e que lhe daria vitória sobre os midianitas, contra os midianitas. E como Gideão reagiu diante dessas várias afirmações de que Deus estava com ele? Como que ele reagiu? Gideão reagiu com dúvida. Ele disse: se o Senhor está mesmo comigo, então me dê uma prova disso. Me mostre, me confirme, deixe isso mais claro. Às vezes Deus fala conosco e nós, não satisfeitos com isso, queremos que Deus desenhe. Nós queremos que Deus fale conosco, queremos que Ele desenhe, não entendemos o desenho, queremos que Ele explique o desenho que Ele mesmo desenhou. Então a gente fala: Deus, fala, desenha, explica o desenho, explica de novo, desenha de novo, eu quero saber que é comigo mesmo o negócio. Assim era Gideão. Senhor, dá para o senhor repetir umas 10 vezes que o negócio é comigo mesmo? Dá para o senhor falar de novo que é isso mesmo? E meus irmãos, vocês sabem por que Gideão agiu assim? Gideão agiu assim porque em tempos de crise é normal que às vezes as dúvidas apareçam. Isso não é típico de Gideão. Isso acontece com um negocinho que se chama ser humano. Tem seres humanos aqui me ouvindo? Então, se tem seres humanos quando experimentam crises, uma das primeiras coisas que povoam o pensamento qual é? Dúvida. Será que isso vai dar certo? Será que Deus é comigo? Será isso? Será aquilo? A gente começa a levantar um monte de perguntas, ou não? Assim era Gideão. Pensemos que talvez Gideão fosse feito de um material diferente de nós? É claro que não. Aliás, não só Gideão, tem um outro exemplo muito importante e que cabe aqui citar, que é o de João Batista. Quando João Batista ele foi preso, e portanto ele experimentou um momento de crise na sua vida, ele mandou 2 dos seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Eu te pergunto, como assim? És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Como assim? Que história é essa? Onde estava aquele João Batista que havia feito 2 importantes afirmações? Em João capítulo 1, versículos 29 e 36, quando ele afirmou sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus. 2 vezes ele disse: esse daí é o Cordeiro de Deus. E agora ele foi preso, entrou num momento de crise pessoal, e ele fala: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E mais uma vez, vocês sabem por que Gideão e João Batista agiram com dúvida? Porque eles eram humanos. Humanos têm dúvidas. Gideão era um homem de Deus. João Batista era outro homem de Deus, mas homens e mulheres de Deus, crentes, cristãos verdadeiros, fiéis, vez por outra, eles podem ter o seu coração tomado de assalto pela dúvida. Quando um casal, por exemplo, experimenta uma crise no casamento, eles podem pensar: será que foi Deus mesmo quem nos uniu? E foi. Mas às vezes a dúvida vem, porque vem uma briga aqui, vem uma discussão acolá, e não sei mais o quê. Quando um pai de família fica desempregado, ele pode imaginar: será que Deus abrirá uma nova porta de trabalho para que eu tenha com que sustentar a minha família? Quando um pastor, por exemplo, experimenta diversos problemas no seu ministério, que pastor não os experimenta, e eu digo por conhecimento próprio, ele poderá perguntar-se: será que Deus me chamou para ficar à frente dessa igreja mesmo? Ou não seria melhor escolher outro? Muito mais capaz, muito mais piedoso, muito mais habilidoso, muito mais comprometido, muito mais isso e aquilo. Será que Deus acertou ou ele errou de endereço? Meus irmãos, enfim, em tempos de crise, é possível e até mesmo compreensível que certas dúvidas povoem os seus, os meus e os nossos pensamentos. Mas eu quero te dizer algo: não permita que essas dúvidas criem raízes, amarrem a sua vida e te impeçam de confiar em Deus e de progredir na vida cristã. Ouse confiar em Deus, em seu favor e em seu agir soberano. Deus é poderoso para abençoar a sua
vida, mesmo em meio à crise, e mesmo em meio a tantas dúvidas, Ele é poderoso para mostrar-se como Deus na sua vida e agir na sua vida e através dela, em nome de Jesus. Por fim, em sétimo e último lugar, estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Eu aprendo em sétimo e último lugar que em tempos de crise, descobrimos que somente Deus pode nos proporcionar a tão almejada paz. Em momentos de crise, o que uma pessoa que está no olho do furacão, no meio da crise, o que ela mais quer? Ela quer paz. Eu quero sossego. Eu quero que esses problemas acabem. Eu quero me dar bem. E o que acontece com Gideão? Leiamos os versículos 22 a 24 no término da nossa reflexão. Juízes 6, 22 a 24. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome. Qual nome? O Senhor é paz. Até hoje, diz o autor de Juízes, o altar está em Ofra dos Abiesritas. Meus irmãos, a passagem bíblica que lemos hoje, ela começou retratando Gideão malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para poder escondê-lo ali dos midianitas. Mas ela termina com Deus prometendo paz a Gideão, assegurando, garantindo-lhe de que ele não morreria por ter visto o anjo do Senhor. Uma das crenças presentes ao longo do Antigo Testamento era a de que se alguém visse a Deus por meio de uma teofania, é claro, e não objetivamente, não diretamente, ou visse um anjo poderoso dele, esta pessoa então, ela morreria em seguida. E quando Gideão ele vê o anjo do Senhor, ele está embebido com estas crenças na sua mente, ele pensa, pronto, é agora que eu vou para a terra dos pés juntos. Deus me mostrou o anjo dele, falou comigo face a face, é agora mesmo que eu vou lá para o Sheol, que eu vou para a sepultura, é agora que eu vou morrer. E Deus fala para ele, fique em paz, você não vai morrer. Eu estou me mostrando a você, enviando o meu anjo, porque eu vou dar vitória para você contra os inimigos de Israel, fique tranquilo. E aí, Gideão, entendendo isso muito bem, ele cria ali um altar em homenagem a esse Deus que lhe proporcionou e lhe prometeu paz. Meus irmãos, em tempos de crise, como era esse o tempo de Gideão? E por que não dizer como é o nosso tempo nesses cerca de quase 2 anos de Covid, dessa pandemia que infelizmente tem destruído muitas famílias, empregos, empresários, firmas, assim por diante. Em tempos de crise, somente Deus pode acalmar o nosso turbulento coração. Em tempos de angústia, apenas Deus pode fazer com que o barco da nossa vida, ele saia das águas tempestuosas e navegue em meio à bonança. Em tempos de grande aflição, só mesmo Deus pode nos tirar do olho do furacão e aquietar os nossos sentimentos mais turbulentos e desencontrados. Em meio à aflição, somente Deus pode nos dar algo chamado paz. E depois de todos os problemas que enfrentara, Gideão enfim descobriu que a paz não era uma coisa, mas era uma pessoa. Por isso, ele construiu um altar em homenagem ao Senhor e o chamou de O Senhor é Paz. Adonai Shalom, o Senhor é paz. Em nossa sociedade, caminhando para o final, somos ensinados erroneamente a pensar que se quisermos paz, temos que viajar, temos que ir para o interior ou para a praia, temos que tirar férias, ou temos que fazer uma série de outras coisas, e não dizendo que essas coisas não sejam legítimas, obviamente, no tempo e contextos adequados e tudo, mas o que eu quero dizer é que o conceito bíblico de paz não significa nada disso. No pensamento hebraico, paz, shalom, é o nome dado a tudo aquilo que contribui para o bem-estar dos seres humanos. Tudo envolve um bem-estar em todas as áreas da vida. Mas, meus irmãos, a verdadeira paz não se encontra em coisas, mas sim uma pessoa, na pessoa bendita do próprio Deus. Somente Deus pode nos proporcionar um bem-estar holístico, integral, total, em todas as áreas da nossa vida.
Somente Ele pode nos abençoar em todos os departamentos, em todos os setores da nossa existência humana. E é por isso que eu quero concluir esse 7º e último ponto dessa mensagem, desejando a você aquilo que João desejou ao presbítero Gaio, lá em 3 João capítulo 1, versículo 2. É um dos textos mais lindos que eu vejo da Bíblia. Quando alguém quer desejar tudo de bom para alguém, eu me lembro desse texto, de 3 João capítulo 1, versículo 2, que é o que eu quero desejar do mais profundo do meu coração para você e para a sua família, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para tudo que envolve a sua vida. 3 João capítulo 1, versículo 2, onde João diz o seguinte: amado, e obviamente isso envolve as amadas, as irmãs também, a todos. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vá a tua alma. É o meu desejo para a vida de cada um de vocês nessa noite. Desejo que Deus os prospere em todas as coisas, que todos experimentem essa shalom de Deus, que é muito mais do que apenas ausência, de guerra, mas é um bem-estar em todas as áreas, setores e departamentos da sua vida. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida em todas as áreas e, sobretudo, o que envolve, acima de tudo, o seu relacionamento com Ele. Que Deus abençoe profundamente, abundantemente, todas as áreas da vida de cada um dos irmãos aqui presentes nessa noite. Amém? Eu concluo dizendo que nós aprendemos na noite de hoje 7 coisas acerca dos tempos de crise. Em primeiro lugar, nós aprendemos que às vezes os tempos de crise vêm como resultado do pecado. Não é porque o diabo se levantou, porque o demônio ali está agindo, e assim por diante. Embora existam crises causadas sim pelo diabo e pelos demônios, eu não estou negando isso, mas estou dizendo que às vezes os tempos de crise, eles vêm como resultado do pecado. Em segundo lugar, nós também descobrimos que em tempos de crise, as coisas nem sempre acontecem do jeito que esperamos. Às vezes tem que malhar ali o trigo no lugar inapropriado. Meu irmão, às vezes nós temos que arregaçar as mangas, temos que dobrar o turno, temos que trabalhar até mais tarde, às vezes temos que engolir não apenas um sapo, mas a lagoa toda de sapos, para não fazermos coisas que intencionávamos fazer, por mais que a razão esteja do nosso lado. Às vezes temos que dar o braço a torcer. Em tempos de crise, as coisas nem sempre acontecem do jeitinho que nós queremos. Em terceiro lugar, nós observamos que em tempos de crise, contar com a presença do Senhor faz toda a diferença. Podemos experimentar momentos críticos, mas Deus está conosco neles. E se Deus está com você na crise, então glorifique ao nome dele por isso. Em quarto lugar, nós notamos também que em tempos de crise somos tentados a pensar que Deus nos abandonou, quando na verdade muitas vezes fomos nós quem o abandonamos. Em quinto lugar, tomamos conhecimento que em tempos de crise, Deus pode escolher pessoas e situações ou circunstâncias improváveis para realizar a sua obra. O Deus que usou o improvável do Gideão, Ele pode usar o improvável do Carlos, o improvável do José, da Maria, do Pedro, do Antônio. Ele pode usar a minha vida e a sua vida. Aprendemos também que em tempos de crise, em sexto lugar, as dúvidas e incertezas, elas podem assaltar o nosso coração. E por fim, também aprendemos que em tempos de crise, somente Deus pode nos proporcionar a tão almejada, a tão desejada paz. E que essa paz, que só Deus pode nos dar, e que visa todo o nosso ser, de forma integral, holística, que essa paz encha cada área da sua vida e te ajude, com a força e a graça de Deus, a driblar e a enfrentar esses momentos de crise que eventualmente você esteja experimentando ou pelos quais esteja passando. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los a ficarem em pé, por favor. Meus irmãos, todos nós, de alguma forma, temos passado por diversas crises, diversos tipos de crise. Alguns maiores,
outros crises menores, alguns com maior crise financeira, outros com mais crises no casamento, outros com crises no relacionamento familiar. Mas o que eu quero te dizer na noite de hoje é: não se desespere. Confie em Deus. Deus te ajudará a vencer esses momentos críticos. Ele é com você. O Deus que foi com Gideão, apesar de o próprio Gideão criar uma série de desculpas para não querer aceitar o seu comissionamento divino naquela época. Muitos de nós também usamos várias desculpas, muito convenientes, quando Deus nos chama para certas coisas. Senhor, escolhe outro. Isso não se dá com crentes, vamos assim dizer, pequenos. Isto se dá com seres humanos em geral. Se deu com o tal de Moisés, lembram-se? Que criou uma série de desculpas quando Deus o comissiona. Não, Senhor, escolhe outro. Não, Moisés, é você mesmo. Se deu com o tal de Jeremias, que disse: não, Senhor, eu ainda sou pequeno. Sou uma criança ou sou adolescente, de acordo com a tradução. Eu ainda sou muito jovem, eu não posso te servir. Deixa eu chegar lá, tenta voltar de novo, Senhor. O senhor bate no meu CEP de novo ali, manda o seu mensageiro. Quando eu estiver lá com 50 anos, 60, 70, até aí eu já aproveitei bem a vida, até aí eu já fiz de tudo, né? Então, quando eu estiver mais ou menos no final da vida, mais bem estabelecido, né, e tal, estabilizado, aí o Senhor vem me chamar. Às vezes criamos uma série de desculpas, mas Deus é poderoso para nos chamar, para nos vocacionar, para nos capacitar enquanto nos vocaciona, para que possamos servi-lo da melhor maneira possível. Não estamos sendo chamados hoje por Deus a confiarmos em nós mesmos e nas nossas habilidades e assim por diante. Somos chamados a confiarmos em Deus, porque esse Deus que nos chamou, Ele garante que será conosco e que nos dará vitória no momento de crise. Amém? Deus está com você no meio da crise. Basta, por outro lado, pensar: será que eu e você estamos com Ele? Será que não fomos nós quem o abandonamos e tivemos a ousadia de dizer que foi Ele que virou as costas para nós, como Gideão disse, quando era na verdade todo o povo de Israel que havia virado as costas para Deus? Às vezes o problema é nosso, é todo nosso, mas nós queremos terceirizar a sua responsabilidade. A culpa é de todo mundo, menos nossa, né? A culpa é do presidente, é do governador, é do prefeito, é do deputado, é do clima, é do sol, é da chuva, é de N outras situações, é do diabo, do demônio. Nunca é minha. Nunca paramos para dizer: não, a culpa é minha. Eu mesmo pisei na bola, eu reconheço que eu errei, eu pisei na bola. Que Deus nos ajude a não terceirizarmos a responsabilidade pelos nossos atos. Afinal de contas, foram nossos. Ninguém nos forçou a tomá-los. São nossos, com o seu bônus e com o seu ônus. Amém? Mas que o Deus de Gideão, que lhe prometeu paz, Ele preencha o seu coração, o seu casamento, a sua família, os seus negócios, as suas aspirações, o seu relacionamento com Ele, acima de tudo, com paz, com esse bem-estar em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Como João disse a Gaio: amado, desejo que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como bem vá a sua alma. Esteja bem em todas as coisas. Mas saiba que você jamais estará suficientemente bem, ou será suficientemente bem, se Deus não fizer parte da sua vida e dos seus planos. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa mensagem de hoje, por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, ao nosso intelecto, por meio da vida deste homem lá do passado, Senhor, de tantos anos atrás, de cerca de 3.300, 3.400 anos atrás. O Senhor nos falou através da vida deste homem, muitas vezes desconhecido, cuja história é desconhecida. Mas te louvamos porque vimos o Senhor agindo na vida dele e também através da vida dele.
E apesar das suas imperfeições, tanto quanto são grandes também e inúmeras as nossas imperfeições, também te peço nesta noite que o Senhor haja em nós e também através de nós. Essa igreja é sua, Senhor. Nós somos teus. Tudo aquilo que temos, que somos, que aspiramos em ter ou ser, tudo isso é do Senhor, tudo isso é obra das suas mãos. E nós suplicamos a tua bênção sobre a nossa vida. Pai, cuide de nós. Ajude-nos, ó Pai, a fazermos aquilo que devemos fazer em momentos de crise. Por mais que saibamos que as coisas muitas vezes nesses momentos, nesse contexto, não saem do jeito que queremos, mas ajude-nos a driblarmos esses momentos com o seu discernimento, com a sua sabedoria, com a sua palavra, crendo no seu agir providencial e soberano, na sua graça, mas ajude-nos, ó Pai, a enfrentarmos todos e quaisquer momentos críticos que certamente teremos e vários ao longo de toda a nossa vida. Abençoe a nossa vida, Pai, e continue a nos guiar em todas as coisas que, direto ou indiretamente, envolvem os teus planos, a sua palavra e os valores presentes nas suas escrituras. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te adoramos. Te pedimos tudo isso, desde já imensamente agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.